Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um BiomaCast aqui conosco hoje. Um convidado, colega super especial, parceiro aqui da Bioma de longas datas. E vamos falar um pouco sobre microbiota intestinal e suas implicações em vários aspectos relacionados a sobrepeso, os agonistas de GLP-1, enfim, uma série de coisas interessantes aqui que vão fazer diferença para você. Então vem conosco que eu vou apresentar para vocês Dr. Eric Neres. Eric, que é médico do Mato Grosso, tá bom? Então não pense que a vida gira em torno de São Paulo e o Sudeste, não, que tem coisa boa no Brasil inteiro. Com certeza. Com certeza. Ele é de Rondonópolis, perto da capital Cuiabá, e tem lá o seu consultório particular, que é o Núcleo Neres. Trabalha com wellness, qualidade de vida, enfim, o pessoal que te procura, os pacientes que te procuram, estão olhando para isso, né? Para ter longevidade, para ter uma vida melhor, para viver mais e melhor, não é isso? Exato, viver mais e melhor por mais tempo. Por mais tempo. Então é isso. Seja bem-vindo ao nosso BiomaCast. Vamos bater esse papo. Com certeza, tá, sempre estou aí à disposição, gosto de conversar. Maravilha. Vou estourar seu tempo hoje, tanto que a gente vai falar. Que ótimo, assim que é bom. Cara, microbiota, né? A Bioma nasceu fazendo o exame de microbiota intestinal. Hoje a Bioma tem um portfólio completo de outros testes genéticos, mas a microbiota em si é um assunto recorrente aqui, porque é a nossa raiz, né? Então a gente gosta muito de falar disso. Mas na sua prática clínica, o quão útil é o exame da microbiota intestinal? Você usa muito? Em quais circunstâncias? Porque muitas vezes o pessoal pensa na microbiota intestinal para aquele paciente que tem problema no intestino. Cara, ou tem uma diarreia, ou tem uma constipação, tem uma colite, ou seja, a microbiota intestinal ela é só para o intestino? Nossa, a microbiota intestinal é para a saúde inteira. Eu falo assim, todo mundo tem que fazer esse exame de microbiota intestinal em algum momento da vida para entender como que está o intestino e até algumas condições de saúde que você nem imaginava que você teria, que agora você pode ajustar e alinhar. Eu tenho alguns exemplos disso na minha prática. Um pouco da minha história, eu fiz a pós-graduação de obesidade e emagrecimento lá no Albert Einstein. E lá me falaram pela primeira vez sobre essa questão de microbiota intestinal. Lá eu achei muito interessante todo o raciocínio que tem por trás de como a doença do intestino permeável, ou leaky gut, né, pode levar a uma inflamação crônica que pode, inclusive, piorar um quadro de obesidade. Dali eu fiquei fascinado, eu falei, meu Deus, eu preciso entender sobre isso, eu tenho que tratar meus pacientes, vou me tratar também, vou ir atrás, quero saber mais sobre. Daí, quando eu fui investigar para fazer algum exame disso, a maioria só falava assim, não, esse paciente tem disbiose. Aí eu, não, mas que tem disbiose eu sei. Eu quero o detalhe da disbiose, eu quero saber qual tipo de disbiose, qual tipo de problema meu paciente tem. E é tão difícil, né, Eric? Numa população miscigenada igual o Brasil, a gente vem com aquele conceito de disbiose lá da população caucasiana europeia que não se aplica pra gente. Exato. Então, disbiose de cada um é uma. É completamente diferente. Tem cada modelo diferente. Se a gente for falar disbiose, eu posso dar um diagnóstico agora, que mais de 90% da população brasileira está, sim, com disbiose. Beleza, mas agora o modelo específico, aí quem são elas? E eu gosto muito de avaliar isso nos meus pacientes, porque é exatamente o que você falou. Todo mundo acha que é só aquele cara que tem uma doença intestinal, que tem síndrome do intestino irritável, diarreico ou constipante, ou Crohn, retocolite ulcerativa, mas não. Eu faço esse exame em alguns pacientes que não têm sintoma nenhum. No máximo, para dizer alguma coisa aí, ele tem lá uma escala de Bristol lá 5, digamos, né? Um pouquinho mais pastoso do que o normal, que é o cocô dele. Só isso. E quando você faz lá a análise, vem com umas alterações piores, às vezes, do que alguns pacientes com Crohn, com doenças graves, com doenças que já tiveram que passar por cirurgia, retirar pedaços do intestino. Um dos meus pacientes que eu fiquei assustado, falei, cara, esse exame às vezes nem bate com o cara, mas foi repetido, inclusive, o exame 2 vezes, e batia. O cara estava totalmente assintomático, mas o intestino dele
Tava dando uma sentença de morte, quase. Sem dúvida. E a gente conhece o que a gente chama de assinaturas, né, microbianas, Sim, né, Eric? Então, isso é legal. isso é super legal. Às vezes o cara não tem sintoma, mas a gente conhece assinatura. O que é uma assinatura microbiana, de uma assinatura da sua microbiota intestinal? É quando você tem presença de determinadas bactérias em determinadas proporções que podem predizer aparecimento de doença futura, correlacionar com o aparecimento de doença futura, segundo a literatura. Exato, Então a gente não é uma sabe, sentença. não é uma sentença, mas ela correlaciona, ou seja, aumenta a probabilidade desse paciente, né? E essas doenças são as mais variadas, doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, super importantes, doenças autoimunes. Então é importante a gente olhar para isso em todos os pacientes, né? Mesmo que o cara não seja sintomático nesse momento. Eu adoro ver isso. Tem até cenários, para você ter noção, Rafa, que assim, teve um paciente meu, eu gosto muito de contar esse caso dele. Esse paciente meu, lá no Mato Grosso, ele é um cara bastante renomado lá, o cara tem acesso, ele tem dinheiro para fazer vários tipos de terapias. Ele tem 70 e poucos anos, 75, se eu não me engano. E ele estava desenvolvendo uma certa coceira pelo corpo. Uma coceira, assim, forte demais, e dava urticária, ele tomava vários remédios, não conseguia melhorar essa coceira. Decidiu ir no dermato. Onde que ele foi, obviamente? Albert Einstein, uma das maiores referências, foi no chefe da dermatologia lá do Albert Einstein. O cara não conseguiu tratar. Pensou, é alguma alergia? Foi atrás também do chefe de pesquisa lá do Albert Einstein. Recebeu algumas doses de algumas vacinas. Melhorou, acho que uns 10% que ele me falou. Foi para fora, para o exterior, foi para os Estados Unidos. Fez algumas outras terapias que eu nem me lembro mais o que era. Não melhorou. Aí um belo dia ele ouviu falando sobre o exame de hipersensibilidade. E falou, eu gosto muito de alguns alimentos aí que eu como direto. Vou lá nesse doutor para ver se não pode ser algum alimento desse. E daí ele chegou em mim, já querendo fazer hipersensibilidade. Eu cheguei para ele e falei, olha, eu acho que o problema mesmo está no seu intestino, está na microbiota. Bora fazer esse exame? Ele falou, não, bora, você me dando resultado, não interessa. Fizemos hipersensibilidade só porque ele queria, não tinha necessidade, mas fizemos. E fizemos o exame de microbiota também. Cara, quase tudo que vinha no exame dele era voltado para alergias. Para autoimunidade, tudo que você olhava lá era autoimunidade, era tudo assim, olha, se você diminuir essa bactéria, aumentar essa outra, fazer isso aqui, melhora as alergias do cara. A gente começou o tratamento dele, tem mais ou menos ali, vai fazer um mês. Ele não começou a tomar as medicações, puxei a orelha dele. Mas ele vai começar agora essa semana. Eu tô aguardando para ver o resultado. Mas assim, como encaixou tão bem com os sintomas dele e o resultado, o laudo da microbiota dele, eu falei, não tem como, vou conseguir tratar bem. Com certeza. São os pacientes dos que mais respondem, que a gente acompanha, são os pacientes que têm manifestação cutânea. Pode ser desde uma urticária até uma dermatite atópica, ou pacientes com psoríase também melhoram muito. Sim. Então, nós estamos falando de autoimunidade, mas os pacientes melhoram. E são áreas que, assim, a maioria dos médicos não pensam em procurar, porque às vezes não tinha acesso a esse tipo de conhecimento, sabe? E os dermatos lá e os alergistas, eles fizeram super certo, fizeram dentro lá do conhecimento deles tudo que estava disponível. Sem dúvida. Só que esqueceram de olhar o intestino porque eles não sabiam que tinha essa possibilidade. Aí chega um cara igual eu e fala, bora dar uma olhada. E encontro... São as vias de sinalização inflamatórias, né, que partem da microbiota e vão ter efeitos sistêmicos, né? Exato. Agora, além das manifestações cutâneas que a gente que são tão interessantes, o tema mais quente do momento é o sobrepeso e as canetinhas mágicas agonistas do GLP-1, e eu estava doido para te perguntar sobre esse assunto, porque está todo mundo querendo saber, né? Isso é verdade. Enfim, primeiro, antes da gente entrar nas canetinhas, sobre o sobrepeso. Você acha que a modulação da microbiota intestinal ajuda no controle da obesidade, no emagrecimento? É uma ferramenta importante? Como você vê isso? Olha, eu não acho, eu tenho certeza. Certeza que se eu modular corretamente o intestino do paciente, eu consigo resolver tantos detalhes metabólicos na vida dele, inclusive esses detalhes de síndrome metabólica, resistência insulínica, hipertensão arterial, tem tantos detalhes que eu melhoro que, assim, obesidade acaba sendo também uma consequência que vai se reduzir. Tem muita coisa nos detalhes lá do exame de microbiota. Um exemplo clássico que eu adoro usar, que assusta muita gente,
é a quantidade de firmicutes, a proporção de firmicutes para bacteroidetes. Basicamente, os firmicutes são uma grande família lá de bactérias que a gente tem, e os bacteroidetes também. Só que a gente quer ter uma proporção adequada entre eles. A gente quer ter mais bacteroidetes e um pouquinho menos de firmicutes no geral, né? Assim, em termos bem gerais. Os firmicutes, quando eles estão aumentados, e a gente tem associação disso, os firmicutes aumentados em pacientes obesos, geralmente me faz aumentar a absorção calórica dos alimentos. Aí, um tipo de exemplo que eu uso é um cara que está comendo lá um prato que deveria ter só 200 calorias, ele pode chegar a ter até mais de 20% de aumento da quantidade de calorias ali. Absorvidas. Né? Absorvidas. 20% não, desculpa, 10%. Seria 20 calorias a mais. Você pensa, poxa, pouca coisa. Mas se isso vai se empilhando... A cada refeição, né? A cada refeição que você tem, empilha isso daí, no final você acaba tendo um prato de comida que você deveria comer a menos para conseguir emagrecer. E ainda assim você teria que comer menos ainda por conta desses firmicutes. Entende que só vai se empilhando? O negócio está na absorção, né? No metabolismo. O que ele vai absorver ou não. Elas controlam, as bactérias controlam isso, controlam a absorção. Tem alguns mecanismos. Alguns mecanismos que aumentam a absorção de glicose, outros mecanismos que aumentam a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta tendem a ser bons, mas querendo ou não, são ácidos graxos, ou seja, são gordura, e tem calorias dentro deles. E se a gente aumentar muito a produção desses ácidos graxos, você acaba tendo muita caloria sendo absorvida. Então, tem detalhes ali que, realmente, muito firmicutes vai ter um aumento de obesidade e síndrome metabólica e toda a consequência aí que a gente vê. Excelente. Então, assim, modular corretamente só essa parte já é muito bom, sem contar em todas as vias de inflamação que a gente já comentou também. Exatamente. Nesse contexto, eu imagino que deve entrar as bactérias benéficas, né? Então, as benéficas. Então, a gente está falando aqui no nível de filo ali, né? De firmicutes e bacteroidetes, e quando a gente desce lá para o nível de espécie e começa a olhar para as espécies benéficas específicas, a gente fala da Akkermansia mucinifera, da Fecalibacterium prausnitzii, por exemplo, e outros, de fato, você vê como marcador de saúde mesmo a presença dessas bactérias benéficas, ou seja, o cara que tem mais dessas bactérias, ele de fato ou recupera ou mostra mais saúde do que outros pacientes? Eu vou te corrigir um pouco aí. Tem mais, não necessariamente indica saúde. Ter o equilíbrio, sim. O equilíbrio. O equilíbrio, aí sim a gente vai dizer que ele tem saúde. Porque eu já peguei pacientes obesos que... Vamos usar a Akkermansia, por exemplo. Akkermansia, eu já vi esses pacientes. Já viu, né? Tem 15% de Akkermansia. Exatamente. A Akkermansia, ela é uma bactéria conhecida popularmente como a bactéria do magro. Porque quem tem uma Akkermansia adequada lá tende a ter um intestino mais protegido por conta da quantidade de muco ali. E daí você, obviamente, vai ter mais saciedade, mais produção de GLP-1, das canetinhas emagrecedoras. Tudo isso acaba acontecendo. Essas pessoas acham assim, poxa, então vou tomar 3 kg de Akkermansia por dia e maravilha, vou emagrecer, né? Errado, porque existem pacientes que estão também obesos com excesso, 15% de Akkermansia, igual você falou. Esses caras têm pior risco ainda de engordar mais. Não é nem a falta, a gente não quer a falta e também não quer o excesso, a gente quer o equilíbrio. O equilíbrio. Bem ali no meio, lá mais ou menos entre 1 a 5% é o que a gente procura. É isso mesmo. Com certeza é sempre o equilíbrio, né? O ideal. E maravilha. Agora, já que você citou a canetinha, né? Nós não vamos falar os nomes comerciais, mas a gente sabe quais são. Enfim, o que você acredita? Você acredita que... Primeiro, você citou que a gente parece que essas bactérias são capazes de produzir o GLP-1 em si ali no intestino, né? Que vai provavelmente fazer esse efeito. Então, esse é o primeiro ponto. Mas você acredita também na modulação da microbiota intestinal como um complemento à utilização da canetinha? Você acha que potencializaria o efeito, não só até no emagrecimento, mas até evitando efeito adverso? Né? O paciente atravessando clinicamente melhor o tratamento. Como você vê isso? Perfeito. Olha, tem várias doenças. Eu gosto muito das doenças inflamatórias, né? Obesidade e lipedema são os maiores agora no momento.
E essas são doenças inflamatórias que merecem sim um tratamento para redução dessa inflamação, e isso eu faço através do intestino. E aí existem as bactérias que protegem o nosso intestino para evitar que a gente tenha produtos inflamatórios entrando no nosso organismo, que são os LPS, por exemplo, e também algumas bactérias que fazem a produção aumentada dessas canetinhas, que são os análogos de GLP-1, análogos de GIP, PYY, glucagon, enfim, tem vários hormônios das células enteroendócrinas no nosso intestino. Essas células, basicamente todas as canetinhas que a gente está vendo aí, estão mimetizando o nosso intestino. Elas estão imitando o intestino na produção desses conteúdos para você ter mais saciedade. E se eu não produzo da forma adequada, os ácidos graxos de cadeia curta, igual eu comentei mais cedo, você não vai ter a produção adequada do GLP-1, do GIP, do PYY e tudo mais. Aí você não tem a saciedade que deveria ter. Quando eu modulo isso, eu volto você para o basal. Significa que você não precisa necessariamente da canetinha, você pode até precisar, mas numa dose bem mais baixa. Eu usava 1 miligrama, agora você pode usar 0,25, porque o seu corpo já se adaptou e você só precisa daquela suplementação básica, coisa leve, para dar conta mesmo de ter a saciedade que você estava precisando. Modulação intestinal, se eu fizer da forma correta, melhora consideravelmente o tratamento a longo prazo. Isso que é importante a gente saber. Tratamento a longo prazo. Porque emagrecer, qualquer um vai na farmácia e compra canetinha. Agora, para manter você magro, eu preciso ter um intestino bem equilibrado. Que daí sim a gente mantém você magro por muito tempo, sem ficar precisando dessas canetinhas como muleta. Excelente. É a manutenção, ou seja, o cara ir lá emagrecer de uma vez, depois daqui a pouco ele pode engordar tudo de novo, né? Fácil. Coisa eu vejo isso também como algo até multidisciplinar, né? Outros acompanhamentos, até psicológicos, tudo mais, mas são outras conduções. Mas dentro do nosso, você vê que no nosso meio aqui você já vê que é multifatorial. Ou seja, a coisa não depende só de uma só do intestino que a gente está falando, olha o tanto de fatores que a gente já tocou. fatores, exatamente, maravilha. E aí, um outro teste que você citou logo no começo foi o exame de sensibilidade alimentar, ou hipersensibilidade alimentar, né? A gente vê, tem uma demanda muito grande desse exame, e é um exame que, eu considero um exame, ele é muito importante, na verdade, pelo seguinte, o que eu vejo, às vezes o paciente chega aqui, ele tem uma enxaqueca de causa desconhecida. Isso. Ele tem uma diarreia pontual, ele não sabe o que ele comeu e tudo mais. E o exame de sensibilidade, que não é mediado por IgE, é mediado por IgG. Importante, então essa diferenciação. É muito diferente, porque não é uma alergia. Nós estamos falando de uma sensibilidade, que é imunológico, é uma questão imune, porém, ela é tardia e inespecífica. Exato. Então, às vezes, o cara chega aqui, ele teve um sintoma, que pode ser essa enxaqueca que ele teve e não sabe de onde veio. Insônia. Uma insônia que ele não sabe de onde veio, exatamente. 2, 3 dias depois de ter comido a castanha do Pará, sei lá eu, né? Comeu uma coisa que ele nunca imaginava que poderia ser a fonte, né, a origem daquela manifestação. E o exame te ajuda a ir no ponto, né? Então ele olha lá para 216 alimentos e fala, muita coisa. Exatamente, foi isso aqui que o cara comeu. E que ele não sabe que foi aquilo, porque nesses 3 dias se passaram e ele comeu um monte de outras coisas, né? Claro. Então, é muito inespecífico, né? Ele vai falar o que foi que eu comi que me causou isso. Exato. E nesse exame a gente consegue detectar. Então, você acredita que eventualmente, para aqueles pacientes que chegam com essas manifestações pontuais, esporádicas, inespecíficas, associando um exame ao outro, você consegue ter resultados melhores? Eu até uso o meu próprio exemplo. Eu tinha uma certa enxaqueca com frequência, geralmente eu acordava, uma dor de cabeça horrível, falava, nossa, da onde que veio? Aí eu sempre pensava, não dormi direito, tomei café demais, ou tomei café de menos, né? Que tem isso. Estou muito estressado, um monte de coisa eu ficava imaginando. Mas o que acontecia comigo? Eu comia rúcula. Eu adorava rúcula. Comia rúcula na hora do almoço e não sentia nada daquele dia. No outro dia, quando eu acordava de manhã, ai, minha cabeça. Quando que eu ia pensar que era a bendita da rúcula que eu comi na hora do almoço do dia anterior? Jamais. Não encaixa. Outra também, cevada. Quando eu tomo qualquer dose de cevada, eu não durmo à noite.
Aí, obviamente, o que tem cevada? Cerveja. Cerveja. Não importa se eu tomar um golinho só de cerveja ou se eu tomar 3 barril, eu não durmo direito à noite. Vou passar a noite inteira acordando para lá e para cá. Aí também eu aproveito, né? Eu falo, já que eu vou tomar logo os 3 barril, né? Já que você não vai dormir, né? Já que eu não vou dormir mesmo, vai fazer valer a pena. Exatamente. Mas sim, cara, existem... O que eu gosto de dizer é assim, a alergia são sintomas, geralmente, que são muito graves, sabe? Pode levar até uma anafilaxia. Graves imediatos e pode levar a anafilaxia. Exato. Agora, o da hipersensibilidade é lento, arrastado e são sintomas que eu chamo de chatos. Só te incomoda. Não te leva muitas vezes a um hospital. Dependendo da enxaqueca, pode levar. Mas não é aquela coisa que, nossa, vou morrer hoje por conta disso. Só te incomoda. Igual a gente comentou, insônia, enxaqueca. E aí o cara posterga para investigar. Fica só vai enrolando, depois eu vejo essa enxaqueca, até que chega uma hora que a coisa piora e o cara não consegue mais. E é por isso que esse paciente ele veio atrás de mim procurando um exame de hipersensibilidade, porque ele imaginou que tinha alguma coisa nesses 216 alimentos diferentes que poderia acontecer. Inclusive ele falou da rúcula, porque ele come muita rúcula. Legal. Aí eu falei, olha, não é o seu problema, porque várias outras coisas que eu vi lá dele mais indicavam para o intestino. E o cara tinha um intestino tão bem regulado, reloginho todo dia, 7 horas da manhã, 7 horas da noite, tava certinho. E ainda assim. Tá certo. Não, são os desafios. Enfim, cada paciente é um, né? E essa é a beleza da gente conseguir olhar para o paciente como único, né? Essa é a coisa mais legal. E aí, para a gente caminhar para a nossa finalização, que eu vou fazer mais uma pergunta. Diga. Sobre o teste, o nutrigenético, não é que legal. São esses exames, que é o exame. Nós temos aqui na Bioma, que é o Life Code, nosso chamado Life Code, um exame bacana. Teve uma atualização recente que eu gostei demais. Você viu? Ficou ótimo. São muito agora bom. 300 marcadores para as diferentes condições. É um exame que eu gosto muito, ou seja, você consegue a partir de... Porque às vezes, muitas vezes, são múltiplos genes direcionando um único fenótipo. Exato. Então, você precisa de um teste completo para que você consiga, de fato, olhar para aquele fenótipo do ponto de vista eficiente, com acurácia, né? Isso. E na prática clínica, você costuma usar, você usa normalmente o exame de forma individualizada, assim, apenas aquele exame, você às vezes usa conjugado com a microbiota. Como que você usa o nutrigenético? Como ele te ajuda no manejo dos seus pacientes? Legal. Uma jornada tradicional de um paciente meu é o paciente que chega lá na clínica, está querendo emagrecer, porque assim, querendo ou não, a gente cuida, eu gosto mais de cuidar da saúde do paciente, mas o que chama o paciente para entrar na minha porta é falar que ele vai emagrecer. Então ele chega falando, doutor, eu quero emagrecer. Aí durante o caminho, eu vou fazendo uma lavagem cerebral nele ali para mostrar que não é só emagrecer, é cuidar da sua saúde. Depois que você emagreceu lá seus 20, 30 quilos que você queria, e agora? Agora eu vou voltar à vida que eu tinha antes. Claro que não. Você vai voltar ao peso que você tinha antes. Claro. Vamos cuidar da sua saúde daqui para frente. Então eu faço meio que um planejamento ali com ele na hora. Esse planejamento geralmente vai o quê? Chegou, vejo a anamnese dele, vejo a necessidade de algum exame ou não. Geralmente eu preciso sim do exame de microbiota dele. E eu falo lá com ele, a gente vai fazer sua investigação aqui nesses pontos. Vou começar com o exame de microbiota para você e a gente vai iniciar o tratamento. Seja tirzepatida, semaglutida, os análogos lá das canetinhas, a dieta, etc., que a gente vai fazer. E ao longo desse caminho, eu vou cuidar do seu intestino e vou fazer a modulação intestinal também, porque modulação intestinal demora. Para você emagrecer rápido, você precisa realmente da canetinha lá. Agora, para você manter o peso perdido, é muito tempo lá fazendo modulação intestinal, aí sim que seu intestino vai estar bem cuidado, e aí sim que eu vou manter o seu intestino bem cuidado. Beleza, tô lá acompanhando com ele. Perdi lá meus 30 quilos. Nossa, ótimo, adorei. Daqui para frente, a gente vai cuidar agora da sua longevidade. Então, vamos cuidar para ver se você não vai ter risco de desenvolver algumas doenças. Por exemplo, no exame lá nutrigenético. Isso. E eu começo agora a ver. Vamos cuidar do seu futuro. Eu gosto de ver, por exemplo, predisposição ao Alzheimer, o apoio lá, o gene da apoio 3, apoio 4. Gosto de ver isso e falo para ele, isso daqui te mostra que você pode ter um risco aumentado para desenvolver Alzheimer. Aí ele fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Calma que eu estou aqui para te ajudar.
Você pode fazer algumas alterações medicamentosas, tem vários tipos de medicamentos que protegem o cérebro. Uma das coisas que eu mais gosto de indicar, sauna. Sabia que fazer sauna a seca com infravermelho 5 vezes por semana, 20 minutinhos mais ou menos por sessão, reduzem até 65% o risco de Alzheimer? 65, cara. É muito alta essa redução. E daí, fazendo essas orientações corretas para o meu paciente, eu vou lá pontualmente cuidando da saúde do futuro dele. Eu até brinquei, falei para o meu paciente assim, ó, você que tem risco de Alzheimer, você com 90 e poucos anos, você vai lembrar de mim. Eu vou cuidar tão bem Com de você certeza. que você vai lembrar de mim. É isso que eu quero. Com certeza. Então, assim, tem vários pontos aí que dali para frente o exame nutrigenético vai me ajudar com o quê? Prevenção de várias causas de saúde. E aí você tem as condições cardiovasculares, a predisposição à hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, que vão combinar com essas condições cardiovasculares, problemas articulares, tendíneos, enfim, uma série delas. Na saúde da mulher, a predisposição à menopausa precoce, então tudo isso... Eu adorei isso daí também. Eu acho que é muito importante, é muito legal. Isso daí, eu gosto de dizer assim, ó, esse do Alzheimer que eu te falei é um gene. A gente está avaliando 300, meu amigo. É muita coisa aqui que a gente vai avaliar. E aí, o que eu gosto, eu uso o meu exemplo também, que eu fiz o meu exame, claro, não vou deixar de fazer. Com certeza. E vi a minha predisposição a ter lesões articulares. Aí, eu não tive na minha vida nenhuma lesão articular. Nada, até hoje. Aí você fala, poxa, o exame veio errado. Claro que não. O exame está querendo dizer uma possibilidade que você pode ter. Ou seja, veio altíssimo. Aí eu olhei aquilo lá e falei, tá, então vou ter que cuidar agora. Porque eu quero estar com 90 anos de idade sem nenhuma doença articular. Com certeza. Entende? E se eu estiver lá depois com 90 anos, aí sim eu desenvolver, tá na hora, né? Tudo bem, né? Aí tá na hora, aí tudo bem. O importante é você conseguir acompanhar e tomar decisões certas no momento, de forma precoce, né? Isso. Exato, ó, uma coisa que eu gostava muito de fazer. Adoro corrida, gostava muito de correr e gostava muito de peso. Pegar peso muito pesado. Nossa, 300 quilos no leg press para mim, eu saía de lá endorfinado assim pra caramba. Aí quando eu descobri isso, eu falei, poxa, agora tem que reduzir cargas altas, tenho que parar de correr, exercício de impacto. Comecei a fazer mais natação, comecei a fazer elíptico, bicicleta, com certeza, coisas que vão poupar as minhas articulações. O meu exercício, em vez de muita força, eu estou fazendo mais repetição. Isso. Então, assim, mudei por completo, fora a suplementação que eu estou fazendo. Que é igual eu te falei, 90 anos só que eu aceito alguma doença articular. É verdade. E tem que suplementar, né, cara? Pra mim também a suplementação mudou muita coisa. Que coisa boa. Não é? Você isso. Consegue ver detalhadamente de acordo com a sua Tem que genética. ser direcionado, tem que ser direcionado. Não adianta você sair comprando remédio, suplemento de prateleira que você vai sair na urina, como diz o meu amigo. Mas tá ótimo, aí, isso aí. Isso que eu gosto de fazer, porque direcionado desse jeito, você sabe aquilo que você precisa de acordo com o seu DNA. Mais preciso do que isso, impossível. Não tem. É mais personalizado que isso, cara. Aí só falando com o Papai do Céu mesmo. É isso mesmo. Tá ótimo, Eric. Muito obrigado pela presença. O papo tá excelente, mas nós vamos ter que encerrar. Obrigado demais. E espero que você volte sempre. Sempre que estiver em São Paulo, passe por aqui. Pra gente conversar. É isso. E vocês que estão nos assistindo, espero que vocês tenham gostado e nos acompanhem. Até a próxima. Grande abraço. Até mais. Tchau.